Olá! Neste seminário, nós iremos conversar sobre uma controvérsia sociotécnica. Primeiro, o que é isso? Segundo o sociólogo francês Michel Calon, uma controvérsia é toda manifestação pela qual a representatividade do porta-voz é questionada, discutida, negociada ou rejeitada. Pensando nisso, resolvemos trazer um tema que não é muito discutido, mas você provavelmente já assistiu algum filme ou série que aborda ele. Vamos falar sobre o transtorno de psicopatia. Como veremos, existem inúmeros casos que ganharam muita repercussão, sendo retratados em livros, séries e filmes. Entretanto, eles geram uma controvérsia, pois muitas dessas representações acabam tratando o transtorno de modo generalizado, o que contribui para a disseminação de apenas um olhar acerca da psicopatia. Geralmente, temos a noção de que todo psicopata é um assassino desprovido de emoção e que sente prazer em ferir o outro. E isso é uma controvérsia até mesmo entre profissionais, pois há uma divergência quanto à classificação e diagnóstico do transtorno. Primeiramente, vamos entender, afinal, o que é a psicopatia? Tendo em vista essa explicação, agora vamos discutir a visão de especialistas que acreditam que esse transtorno é desencadeado por um fator puramente genético. Por outro lado, muitos especialistas têm o costume de chamar de psicopata aquele que, por conta de traumas já vividos, sentem a necessidade de causar algum tipo de sofrimento a outra pessoa. Essa discussão vem se propagando há mais de 200 anos, desde o assassino britânico Jack o Estripador. Atualmente, existe uma terceira vertente que defende que esse transtorno é as duas coisas, tanto social quanto genético, e sendo assim, uma pessoa nasce com predisposição para a doença, mas ela só se desenvolveria caso o ambiente fosse propício. De qualquer forma, podemos concluir que os métodos para avaliação desse transtorno e alternativas de tratamento ainda não são precisos, o que acaba por gerar conflitos e dúvidas que afetam desde a convivência até a julgamentos. A sociedade perante a psicopatia. Afinal, psicopatas devem ou não ser punidos? Esses indivíduos apresentam compreensão de suas ações? Se é um fator genético, qual a culpa um psicopata tem de nascer assim? Todos esses questionamentos estão atrelados diretamente com a sociedade, visto que a vivência dos sujeitos no meio social pode implicar na infração de leis e, em alguns casos graves, resultar em assassinatos. Desse modo, o propósito desse tópico é discutir a forma como as leis enxergam essas pessoas e apontar a controvérsia sociotécnica dentro desse caso, uma vez que a ciência não possui consenso em relação às gêneses da psicopatia. A jurisdição fica desamparada para julgar de forma justa os psicopatas que cometem crimes. Em primeiro plano, é muito importante entender que a psicopatia não é necessariamente sinônimo de sujeitos criminosos e assassinos. Muitos desses levam uma vida normal, apenas não possuem emoções, ou seja, em nenhum momento deve ser defendido que esses sejam isolados da sociedade desde que nascem. Um psicopata não tem culpa de seus genótipos. Porém, ainda que não apresentam culpa de seu quadro, os psicopatas não são loucos, são totalmente racionais. Para os psiquiatras, a psicopatia não pode ser considerada uma doença mental, pois o psicopata não é desorientado. Não apresenta depressão ou pânico e nem sofre, o que é típico da esquizofrenia. Portanto, alguns defendem que estes indivíduos como semi-culpáveis. Em muitas vezes, o psicopata consegue identificar o erro, mas não consegue se comprometer em não cometer esse erro outra vez, o que pode ocasionar uma sequência de crimes brutais. Já segundo o Código Penal brasileiro, o sujeito deve ser considerado inimputável e determina que, mesmo apresentando parâmetros de comportamento diferentes do normal, ele tem percepção factual dos acontecimentos e age livremente em conformidade com esse entendimento. A ciência como um todo não estabeleceu consenso sobre esses casos, como apresentado nos tópicos anteriores. Logo, a legislação vigente
não apresentam um viés científico que trate especificamente os casos de crimes cometidos por psicopatas. Uma coisa é certa, esses quadros são incuráveis até o presente momento. Sendo assim, a aplicação de prisões não muda o fato de esses indivíduos não apresentarem nenhum tipo de culpa. Eles entendem a letra da música, mas não compreendem a melodia por detrás dela, ou seja, até entendem as leis. Só que essas de nada valem, visto que esses não têm controle de seus impulsos. Desse modo, a legislação brasileira se baseia apenas na retirada desses indivíduos da sociedade. E como o sistema carcerário não possui um meio de profissionais para diagnosticar esses sujeitos, eles vão para uma prisão comum e, devido a não possuir culpa e nem sentir medo da punição, eles retornam para a sociedade e cometem os mesmos crimes. Atualmente, foi estabelecido que quando o psicopata for considerado imputável, comprovando que dispunha de raciocínio e vontade, caberá a ele o cumprimento da pena prevista para o crime como uma pessoa normal. Ao inimputável, caberá uma medida de segurança, já que este, segundo a lei, para ser considerado inimputável, apresenta além da psicopatia uma doença mental. E o semi-imputável poderá ser aplicada uma medida de segurança ou uma pena. Tudo depende do caso e a forma que este será julgado. Portanto, como levantado neste tópico, as leis que defendem a sociedade de psicopatas criminosos ainda está totalmente despreparada para tratar com justiça esses casos. Por não possuir um consenso científico sobre o que causa a psicopatia, a punição fica restrita apenas ao consenso da sociedade. Sendo assim, criminoso, quando não deve ser morto, para parte da sociedade, deve ser preso. A falhabilidade jurídica perante os psicopatas acarreta a vulnerabilidade da sociedade, que pode vir a se tornar alvo dessa comunidade, impactando diretamente em suas vidas e na sua segurança. O convívio e as relações sociais com indivíduos antissociais resultam em prejuízos para a sociedade, visto que a falta de consenso a respeito do fator emergente desse transtorno torna o sistema de punição dos psicopatas falho, pois como essas pessoas não sentem remorso ou culpa, o sistema prisional não é uma forma sustentável de punição ou recuperação dessa comunidade. Mas vocês querem um demônio, porque é o que vocês são. Eu nunca tive vez no mundo de vocês, o mundo que vocês criaram. Como você se sente sobre esses assassinatos? É isso que conta. Aconteceu no seu mundo, não aconteceu no meu. O que conta é que você ordenou a morte de 7 pessoas. 8, se contar o bebê na barriga. E agora vocês jogam esse reflexo de volta em mim e me trancam na penitenciária de vocês e podem dizer que o mundo tá melhor. Mas a prisão é uma cerca do pensamento. Nós somos nossas próprias prisões. Cada um é seu próprio guarda e cumpre sua própria pena. A prisão tá aqui na mente. Você não tá vendo que eu sou livre? Você não parece muito livre pra mim. Você não parece nada livre. Você parece uma combinação do que alguém te disse que você é. Você vive pelas opiniões de outras pessoas. A sua dor tá na cara. E se pergunta se tá bem. Chega. Mesmo nem todos os indivíduos portadores desse transtorno cometerem crimes graves, como o homicídio, alguns podem vir a cometer infrações, por exemplo, o estelionato, causando prejuízo financeiro a outrem. No entanto, o estelionato não é considerado um crime grave, assim o criminoso terá uma pena relativamente curta. Visto que já foi tratado ao decorrer do texto, não há como ter o controle sobre nascer com esse transtorno ou não. E como ainda estão estudando as possíveis causas, muitas pessoas acabam descobrindo bem tarde o diagnóstico da doença. Então eles vivem em sociedade normalmente, se casam, têm filhos, têm empregos. A diferença é que elas acabam sendo pessoas difíceis de se conviver e geralmente são manipuladoras e interesseiras. Até podem demonstrar um sentimento ou um afeto, mas só se houver interesse para se ter algo da outra pessoa em benefício próprio. E elas também fazem chantagens emocionais. Algumas podem até passar despercebidos, porque há níveis de psicopatia. Nem sempre podem se tornar assassinos em série ou foragidos da polícia, pois dependem de qual ambiente estão inseridos ou que tipo de experiência podem ter tido ao longo da sua vida. E por fim, eles podem estar em qualquer lugar,
são de qualquer raça, cor, meio social e ambiente de trabalho. E como também foi citado, não podemos simplesmente afastar dos demais cidadãos, mas é importante que a sociedade tenha conhecimento sobre essa enfermidade, para que o indivíduo tenha diagnóstico e possa ter acesso ao tratamento e aos medicamentos. Tendo em vista um olhar mais social, quando a gente assiste uma produção que retrata a vida de um psicopata, enxergamos o transtorno como algo externo a ele, algo que foi adquirido durante a vida. E aí a gente passa até a sentir um pouco de empatia pelo psicopata, pois em quase todos os casos, ele passa por uma infância traumática e extremamente conturbada. Um estudo feito na década de 60 pelo Departamento de Psicologia Forense do FBI demonstrou que todos os portadores de transtorno antissocial têm um histórico de abusos sexuais, psicológicos e morais logo na primeira infância, vindo de um lar desfeito com muitas brigas conjugais. Geralmente, existe a presença de uma mãe autoritária ou um pai ou um parente próximo abusivo. Por conta disso, quando essas pessoas desenvolvem o estado moderado ou grave do transtorno, tende a viver um relacionamento extremamente abusivo, chegando até a despertar o fetiche por punir ou assassinar outras pessoas. Sendo assim, o psicopata seria um produto da sociedade, não somente por ter sido prejudicado pelo seu núcleo familiar, mas também pela perversidade do sistema, que instiga a competição e a superioridade, tratando de forma predatória aqueles que não se encaixam nos padrões pré-estabelecidos. Para exemplificar, ninguém nasce com depressão. A doença é desenvolvida de acordo com os traumas vivenciados ou mal resolvidos pelo indivíduo, tanto na gestação, infância ou até mesmo na vida adulta. Nesse sentido, a psicopatia ela seria um fator apenas social e o psicopata seria uma vítima do sistema. Muitos neurocientistas de renome tratam a psicopatia como um fator somente genético e partem da premissa que muitas pessoas passam por traumas, mas em cerca de 90% dos casos, elas não se tornam frias e indiferentes para com a sociedade. O neurocientista Dr. Adrian Haine foi responsável por mapear o cérebro de pessoas comuns e de presos considerados psicopatas. A partir do estudo foi descoberto que uma parte do cérebro chamada amígdala cerebral, onde há o sistema límbico, é 18% menor em cérebros de psicopatas. Essa parte é responsável pelas emoções, empatia e remorso. A redução do tamanho pode levar à desconexão ou até mesmo à morte dessa parte cerebral, sendo o fator herdado por progenitores. Logo, o indivíduo nasceria com a incapacidade de amar ou de sentir emoções profundas. A Universidade de Boston desenvolveu um estudo com uma penitenciária local, onde foram mapeados os cérebros de todos os detentos, a partir de imagens e vídeos que pudessem despertar certas emoções. Notou-se que em 25% dos presos a resposta neurológica era diferente, já que, ao colocar imagens de um pôr do sol na praia ao som de Tom Jobim, lhes causava a mesma sensação de paz e prazer ao ver vídeos de pedofilia ou necrofilia. Já nos outros presos, o sentimento era de repulsa e aversão. Logo, o psicopata não partilha de emoções comuns, e por ser uma condição cerebral, não há cura. Ele herda isso geneticamente e vai conviver com o transtorno até a sua morte.